Você sabia que a captação de imóveis é algo muito rentável? Meu nome é Alessandro Belon, sou corretor de imóveis de alto padrão e CEO da Imob. E hoje, na última aula, vou falar para vocês sobre captação ativa. Vocês já ouviram falar de captação de imóveis? Se você já é corretor de imóveis, provavelmente é aquilo que você mais faz. Dentro de todas as suas funções, a captação de imóvel é aquilo que você mais desenvolve, aquilo que você mais fica eficiente, não é mesmo? Afinal de contas, o corretor de imóveis não tem um estoque, né? O corretor de imóveis, ele não tem ali alguém que venha e coloque suas mercadorias para que você possa vender depois. O corretor de imóveis, ele tem que ir buscar a sua mercadoria no mercado. E essa busca chama-se captação. Só que assim, você já parou para pensar quantas pessoas estão querendo vender seu imóvel? Muitas pessoas, né? E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Por que as pessoas querem vender o imóvel? Já parou para pensar o porquê que elas querem vender? Todo mundo que está comprando ou vendendo um imóvel, ela tem algo por trás daquilo que faz com que ela queira vender ou ela queira comprar, ou mudar de cidade, mudar de lugar, condomínio, status ou qualquer outra coisa desse gênero, não é mesmo? E aí, o que acontece? Você precisa entender qual é o motivo real dessa pessoa querer vender seu imóvel. Na maioria das vezes, 70% das vezes, as pessoas querem vender esse imóvel para adquirir um outro imóvel, seja um valor maior ou um valor menor. Das pessoas que querem fazer permuta ou aceitam fazer permuta, 40% são por valores maiores e 60% são para valores maiores. Um estudo dos Estados Unidos mostrou que é muito mais efetivo a pessoa se tornar um comprador, mesmo quando ela é uma vendedora, ou seja, a captação ativa. Como que funciona isso? A captação ativa nada mais é do que transformar o vendedor num potencial comprador. Mas como isso? Bem, digamos que você tem um imóvel, uma casa, no valor de 1 milhão, e você quer um imóvel no valor de 1,5 milhão em um condomínio. Aí, de vez você pegar e vender esse imóvel, na hora de fazer a captação, você faz algumas perguntas, a qual daqui a pouco eu vou mostrar para falar para você, e aí você monta um perfil de vendedor desse cliente. Daí, fazendo isso, você transforma o cara que é um vendedor num potencial comprador. E você procura imóveis no valor de 1,5 milhão que aceitem permutas de um valor de 1 milhão. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. No começo você pode pensar que é um raciocínio difícil, é uma negociação complicada, mas não, é muito mais simples. Vocês já fazem isso no dia a dia, vocês só precisam virar a chave. Esse aqui é a aula mais prática de todos os 7 dias, das 7 aulas que eu passei para você. E eu deixei esse aqui por último só para vocês entenderem como é esse método de trabalho e por que todas as questões anteriores são importantes para que você chegue nesse momento e entenda isso que eu estou falando para vocês. Não é nada complexo, o problema é você conseguir entender a ideia. Vou falar de uma outra forma para você. Digamos que uma pessoa esteja vendendo o seu imóvel de 1 milhão e ela aceita um imóvel na faixa de uns 500 a 700 mil reais, ok? Vamos partir para 700 mil reais? Se você pegar, várias pessoas têm imóveis na faixa de 700 mil, não é mesmo? Só que assim, quantos aceitariam um imóvel no valor maior de 1 milhão? Poucos, mas deve ter alguém que faça. Alguém que, numa versão contrária, esteja com um imóvel de 700 querendo aquele imóvel de 1 milhão. Já parou para pensar isso? E você, a sua função é exatamente fazer essa conexão. Entendeu? Bem, essa conexão ela é muito mais rápida
E aí toda a captação se torna um lead. Você vai fazer captação, que é algo que você faz muito no seu dia a dia, algo que você faz parte do seu dia a dia. O corretor de imóveis de alto padrão, o corretor de imóveis milionário, ele sabe que um dia da semana, ou às vezes até 2 a 3 dias da semana, ele é focado para ir no condomínio, fazer visita no cliente, conversar com o cliente, fazer captação naquele condomínio. Então isso faz parte do seu dia a dia. E aí cada vez que você for num condomínio, que você for falar com o cliente, seja de captação, ele se torna um lead. E aí você vai ficar com potenciais clientes, que você não vai mais precisar de portais, Google e tudo isso. Não, porque você está criando a sua carteira de clientes através das suas captações. E você começa a tratar o seu cliente vendedor da forma que ele deve ser tratado, como um potencial cliente. Aqui, agora eu vou passar para vocês a dica máxima, que são algumas perguntas que você deve fazer para o seu cliente, e montar o perfil dele na captação para que você possa usar. Eu chamo essa ferramenta de 5W2H. É o seguinte, você vai fazer algumas perguntas tipo, por que ele quer vender? Qual é a ideia dele? O que ele vai fazer com o dinheiro? Como ele quer fazer isso? De que forma? Quem irá mudar com ele se ele for mudar? E essas perguntas vão montar o perfil do seu cliente, que era vendedor e passou a ser potencial comprador. Se vocês utilizarem essa técnica a partir de hoje, tenho certeza absoluta que vocês nunca mais serão dependentes dos grandes portais e também não serão mais dependentes do Google. Eu espero que essa última aula tenha sido muito interessante para vocês. Nós temos vários produtos na internet, mentorias, e-books, treinamentos de alto padrão, e eu espero que esses 7 dias tenham sido proveitosos para vocês, e eu quero encontrar vocês como corretores milionários, vendendo na casa de mais de 6 dígitos, para que vocês possam fazer com sucesso aquilo que a gente veio desenvolvendo nesses 7 dias, ok? Um ótimo dia para vocês e a gente se vê por aqui.